trabalhava um ano no escritório de contabilidade e tive vontade de fazer direito. Na época fiz vestibular, passei no vestibular. Eu me formei em filosofia com 21 anos, em direito com 23, pensava em ser fiscal da fazenda. O desembargador Ungaretti, numa dessas arguições de trabalho, o senhor Ungaretti foi um professor extraordinário na Faculdade de Direito, muito bem quisto, e o desembargador Ungaretti, não sei porquê, ele, no 5º ano, estava fazendo defesa de um trabalho, eu estava com o Pedro Paulo Roldão, e ele disse assim, Pedro Paulo, né? Disse assim, olha, você foi o melhor aluno que eu tive na faculdade, e você tem jeito de juiz, acho que você tem que fazer curso para magistratura, concurso para magistratura. E aí ele olhou para mim e disse assim, olha, ex-seminaristas normalmente dão excelentes promotores. E aí, isso é curioso, né? E eu persegui realmente o concurso, eu queria ser fiscal da Fazenda. Nesse meio tempo, eu me formei em 73, com 23 anos em Direito. Saí do escritório de contabilidade, tinha feito um concurso para o BRDE e comecei a trabalhar no BRDE, o Roldão e eu. O Roldão era casado já, e o Roldão, desde o primeiro momento, disse, não, eu vou fazer concurso para magistratura. E eu me preparando, não tinha idade para fazer concurso para magistratura. Logo que nós saímos, o Roldão e eu, por experiência, disse, vamos fazer concurso para o Ministério Público, então. Influência do desembargador Ungaretti. Foi o primeiro concurso que apareceu. Mas isso foi no começo de 74, nós nem tivemos tempo de nos preparar e fomos reprovados, os dois. Eu me lembro que o Roldão disse, para mim não faz diferença porque eu quero é ser juiz mesmo. Tá? O Roldão fez o concurso para juiz, passou, e ele que começou, a essas alturas, nós trabalhávamos no BRDE, ambos já no departamento jurídico do BRDE. Essa experiência jurídica foi a primeira que eu tive realmente, inicialmente na parte de contratação, depois do contencioso. E aí, na época tinha um advogado muito experiente, que era o Dr. Luiz Gonzaga Felipe. Foi uma pessoa admirável, uma das pessoas que, acho que na vida da gente sempre tem uns anjos da guarda que te dão. Um desses foi o Dr. Luiz Gonzaga Felipe, que faleceu prematuramente, acho que com 33 anos, faleceu de câncer. E ele me impulsionava, disse, olha, você vai concretizar o meu sonho, eu a essas alturas não posso ser magistrado, mas eu acho que você vai cumprir essa missão por mim. Quer dizer, o concurso para fiscal da Fazenda acabou sendo adiado. Quando eu completei 25 anos, eu me inscrevi e acabei fazendo e passando. Então, mas nessas circunstâncias, ainda não muito convencido de que era efetivamente... e depois sim, depois a magistratura, acho que a gente aprende no exercício dela a realmente colocar como uma experiência ou como uma meta de vida. Passava no concurso, agora você vai lá para a maravilha, você vai assumir no lugar do titular. Provavelmente você teria o encargo de já fazer um júri ou presidir uma eleição. A minha experiência de advogado tinha sido mínima. Era um trabalho assim, mais um pequeno escritório que a gente tinha, audiências, acho que eu tinha
feito 2 ou 3 como advogado. Então, hoje tem escola da magistratura, tem toda uma preparação, o tribunal, tem a academia judicial que cumpre um trabalho extraordinário na formação e na preparação dos novos juízes. Mas na época, você saía para o interior e seja o que Deus quiser. A primeira semana, a semana mais difícil da minha vida, assim, foi... Porque a rotina de trabalho era muito diferente de tudo que eu já fizeram, né? Atendimento de advogados, despachos, a prática. Isso no começo, eu tive a sorte que tive um promotor, puxa, eu estou esquecendo e não poderia esquecer, que foi um grande amigo, assim, era titulado Odil Cota, doutor Odil Cota, procurador de justiça. Na época, quando eu fui para lá, ele me acolheu na casa dele. Não, você não vai ficar em hotel, não, você vai ficar na minha casa e tal. E me ajudava, ele levava muitos processos à noite e eles, não, é assim e tal. Até a gente tinha um cuidado também para você não ser refém do escrivão, por exemplo. Que na época nem sempre alguns escrivães mais antigos, assim, que não eram, às vezes, tão confiáveis, né? Como eu era juiz substituto, então na época a circunscrição, o substituto ele girava em 4 comarcas, né? Então a sede era Palmitos, mas eu substituía em Maravilha, Pinhalzinho, que era na 282, e São Lourenço, que você atravessava o estado de ponta a ponta, né? De norte e sul, né? Então, mas eram muitas dificuldades, porque você saía de carro. Na época eu tinha um Fusca laranja outono. No final de semana, havia muita camaradagem, muita amizade. Por exemplo, o Haroldo, eu acabava indo para a casa do Sérgio Paladino, a gente fazia churrasco, conversava, almoçava com o Haroldo, nós tínhamos sempre aos sábados um almoço também juntos, e às vezes os juízes da região se reuniam, e aí troca de informação. Você encontrar um juiz, e eu tive essa sorte também, e um promotor com a experiência do Haroldo Pabst, do Sérgio Paladino, do Odil Cota, isso realmente ajuda muito, né? E é assim, o início é difícil, você vai aprendendo, vai resolvendo as dificuldades, vai tendo mais segurança, mais autonomia, o tempo vai passando e quando você vê, você não troca essa rotina por mais nada na tua vida, né? Porque as pessoas eram muito respeitosas em relação à magistratura. Essa relação normalmente entre o juiz e a comunidade era bastante distanciada, mas o juiz e o promotor extremamente respeitados, né? Havia uma espécie de reverência natural à figura da autoridade, né, de um modo geral. Em Rio do Sul, a cidade um pouco mais urbana, uma cidade que já tinha um pouco mais de sofisticação na sua organização. O exercício da judicatura com uma ambiência mais ampliada, ela tem um pouco mais de complexidade no exercício profissional, né? Evidentemente tem ações mais complexas, interesses econômicos mais difíceis, né? Há uma relação já um pouco mais difícil, digamos assim, mas mais prazerosa na relação social. Você acaba tendo uma vida social
mais tranquila, assim, né? Acho que Curitibanos, para mim, foi um divisor de águas, assim. Depois de São Miguel, eu me removi para Curitibanos. E em Curitibanos, a minha família teve uma experiência extraordinária, assim. Foi um período muito difícil, Curitibanos, porque ainda era uma época que havia uma criminalidade imensa, né? Ser juiz criminal na época lá era muito duro. Havia muitos crimes bárbaros. Né? Então, lá em Curitibanos, não havia uma especialização, mas eu fui juiz, eu era juiz titular da segunda vara. A segunda vara tinha competência privativa para o júri. Então, nesse período de 5 anos que eu fiquei em Curitibanos, eu devo ter presidido mais de 60 júris. Assim. E foi um aprendizado muito grande. Assim, eu era do Planalto, tinha um pouco dessa cultura que eu tenho um verdadeiro encantamento assim, pela cultura serrana. O serrano é extremamente hospitaleiro, é extremamente afetivo de trato, né? E Curitibanos tinha isso, assim, era uma comunidade que tinha ainda problemas muito graves de criminalidade, crimes de mando, uma época difícil até de imaginar. Cheguei em Curitibanos em 80, quando nasceu a minha primeira filha. Né? Então, mas na época, no começo eu fiquei meio chocado. Na primeira semana que estava lá, um irmão adotivo matou o outro, entrou atirando da rua até... Ele seguiu o irmão perto da prefeitura, num bar próximo, né? Eles eram inimigos figadais, assim, de as pessoas se encontrar e quem atirasse primeiro, as pessoas andavam armadas, explicitamente armadas. Isso era cultural. Aqui no tribunal eu já era juiz corregedor, quando o desembargador Francisco Borges, na época, o doutor Francisco Borges era juiz auxiliar da corregedoria comigo, ele que eu acho que trouxe para o tribunal a ideia de computador e para a corregedoria. Ele trouxe, não sei se era um XT, uma coisa assim, que hoje é primitiva, um computadorzinho dele. E aí o doutor Francisco Borges, também falecido, ele faleceu como desembargador, ele começou a instigar os novos juízes, vocês recebem uma ajuda de custo, isso não é para instalação, não. Comprem um computador. Aí, eu me lembro que os novos juízes que passavam por um treinamento na corregedoria, na época era corregedor do desembargador Napoleão, disse, olha, com a ajuda de custo que vocês recebem antes de assumir, comprem um computador, com fácil e tal. Aí que começou essa experiência. Né? Na época, o tribunal, isso em 92, por aí, o tribunal firmou um contrato com a IBM, que foi um equívoco. O tribunal partiu contrariando já uma tendência à época moderna, ao invés de partir para uma experiência de rede, de computador de grande porte. O tribunal tinha um contrato bem oneroso, acho que foi na gestão do desembargador Aires Gama, que foi considerado um avanço, né? Computador enorme, imaginava-se que ia chegar essa experiência em várias comarcas do estado. Essa experiência, depois de uns 3 anos, acho que não chegou a São José,
ou chegou em São José e não deu certo. Quando foi presidente o desembargador Napoleão, Xavier Amarante, o desembargador Napoleão talvez tenha sido o presidente mais revolucionário nessa questão. Ele rompeu o contrato com a IBM e, na época, ele conseguiu fazer isso numa gestão só. Ele conseguiu digitalizar praticamente todo acervo do tribunal e ele conseguiu informatizar todas as comarcas do estado, todas. Isso numa gestão e fazendo, você imagina, fazer o treinamento de todos os servidores e todos os magistrados. E esse processo completou na gestão do desembargador João Martins, mas foi uma gestão assim que rompeu completamente uma cultura burocrática, digamos assim, né? A introdução da informática e do computador como ferramenta. E o tribunal no começo adotou o fácil também, ainda com aquele espírito meio nacionalista. Não, é uma empresa de Santa Catarina, é brasileira, que produz o editor. Até que, não sei qual foi o presidente, deu um basta e disse, não, chega vamos adotar o Word. Isso também nos atrasou muito, né? Porque o Fácil era um editor muito limitado. Eu sempre aceitei todas as promoções que apareceram, então não me intimidei pelo fato de ir 3 vezes para o Oeste numa época. Hoje ir para o Oeste é muito bom, né? Você vai de avião e volta, não tem que ir de Fusca. Acabei sendo convidado para ser juiz corregedor 1 ano e pouco depois. Para mim foi até meio surpreendente. Quando era juiz da capital, eu fui convocado uma vez, não havia figura do juiz de direito de 2º grau. Fui convocado uma vez para compor durante 3 meses uma das câmaras, substituindo o desembargador. Depois não cheguei, fiquei pouco tempo na capital, fui convidado como juiz corregedor, fiquei 2 anos e meio, quando criaram o cargo de juiz de direito de 2º grau, e em seguida já entrei pela antiguidade, eu já era um dos mais antigos e acabei integrando o primeiro lote de 6 juízes de direito de 2º grau. Na época nós tínhamos uma defasagem imensa de servidores. Nesse período nós conseguimos criar, eu acho que quase 1000 cargos para estruturar efetivamente a justiça de 1º grau. E depois avançamos bastante na estrutura física e na organização. Houve um investimento maciço nisso, em termos de logística, de funcionalidade. Não tinha muita preocupação de construir obras físicas, mas ainda assim é uma obra que tinha sido iniciado em administrações anteriores. Eu inaugurei a Torre 2, né, do tribunal. A ocupação de ultimar as obras e instalar móveis, isso foi ainda 1 ano quase depois de ter assumido. Um grande desafio e uma das obras que me deu talvez maior satisfação foi a revitalização do Pleno. Que o Pleno era uma obra que tinha sido construída, mas lembrava muito, cada vez que eu via aqueles móveis antigos lá dentro, parecia um ginásio de esportes, né? Que eram paredes nuas, né? E na época encomendamos um projeto com 2 arquitetos que eu achei fizeram um trabalho magnífico. A ideia de revestir todas as paredes de lambri, tá?
é recuperar, é trazer os móveis, as bancadas, né, nesse estilo mais ovalado, mas ao mesmo tempo compondo, a ideia era compor um ambiente que fosse entre o moderno, o contemporâneo e o tradicional, o conservador. Tá? Acho que os arquitetos eles foram perfeitos nisso. E hoje eu não tenho dúvida que o nosso plenário ele é um dos mais bonitos do Brasil. Então, trocando todos os móveis do auditório, né? Na época os arquitetos tiveram um cuidado muito grande com combinação de cores né? E isso eu cada vez que, e às vezes eu comento com os colegas de bancada, você quer me perguntar, o que mais te deu prazer? Disse, olha, foi ultimar o Tribunal Pleno. Foi, para mim também, extremamente prazeroso. Na época, o maior desafio da administração era implementar o plano de cargos e salários dos servidores. Isso teria que ser implementado em 2 anos. Parecia um desafio absolutamente impossível. Na época eu tinha uma equipe extraordinária de magistrados, né? O Romano Ensweiler, trabalhando com orçamento e finanças, o Dr. Odson Cardoso, cuidando da questão da administração, Paulo Henrique Martins, que foi, o Dr. Paulo Henrique, ele foi meu chefe de gabinete e trouxe como coordenador de magistrados Dr. Hélio do Vale Pereira. Então, eu reuni uma equipe extraordinária e achava, olha, eu quero projetos, eu quero uma equipe que realmente me ajude a fazer uma administração. E investimos muito em planejamento, mas muito mesmo. Introduzindo algumas ferramentas, inclusive de iniciativa privada, como o BSC, Balance Scorecard, que era uma ferramenta de autoavaliação permanente do Poder Judiciário. Inauguramos alguns fóruns, acho que uns 4 ou 5, mas isso não teve assim um fórum que me deu muito prazer, porque eu acho que era o fórum melhor construído no Estado. Demos sorte, foi o Fórum de Concórdia, que acabou servindo de parâmetro, parece que para o Fórum de Palhoça, posteriormente, que acabei lançando o edital. Nós, em termos administrativos, na época, acho que inovamos muito com o novo Código de Organização Judiciária que tinha sido implementado, com o Estatuto da Magistratura. Foi um período muito criativo, assim, de muita inovação, de envolvimento extremamente participativo de servidores, diretores, né? Até do sindicato, que às vezes eu, quando falava isso, causava algum desconforto para o presidente de então, mas até para elevar os recursos do Poder Judiciário, para criar mais cargos de servidores, o sindicato trabalhou para e passo e nos ajudou muito na Assembleia Legislativa, junto à bancada mais de esquerda, né? E com a implementação de novos recursos, na época 0,4, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós conseguimos, inclusive, criar mais 10 cargos de desembargador. Quando vim para Florianópolis, eu vim em 90, me inscrevi logo, acho que em 91, no mestrado da Federal, mas acabei não tendo tempo, o trabalho estava muito grande, na segunda vara civil daqui, acabei postergando essa. Depois, em 92, eu fui convidado para ser juiz corregedor, e de juiz corregedor
direto como desembargador substituto de segundo grau. Quer dizer, só em 93, não, em 90, não, em mestrado eu concluí em 2003. Em 2000... 30 anos depois da graduação. Eu concluí o mestrado em 2003, acho que entrei em 2000. O desembargador Nelson e eu entramos por um convênio que houve entre a universidade e a Associação de Magistrados, abriram uma vaga no mestrado para 2 magistrados, o desembargador Nelson e eu. Entramos nesse convênio. Defendi em 2003, 5 anos depois, em seguida, eu acho que 1 ou 2 anos depois, ingressei no doutorado, acho que foi em 2004. Concluí o doutorado em 2008. E nesse período também lecionando. Lecionava na Academia Judicial, eventualmente em cursos de especialização. E faz uns 5 anos, 5, 6 anos que também leciono na Univale, no curso de pós-graduação, no mestrado e doutorado. Acho que isso foi necessário, assim, e foi vital para mim. Foi absolutamente... O mestrado abriu novas perspectivas, né? E isso me deu assim, um alento existencial extraordinário. Eu acho que a academia sempre imaginamos assim, era uma espécie de centro de excelência do Poder Judiciário. Imaginava-se que a instituição só poderia se aprimorar investindo recursos maciçamente nos seus quadros, na formação de servidores, na formação de magistrados, isso permanentemente. Permanentemente. O primeiro esforço disso também foi com o desembargador Xavier Vieira. O desembargador Xavier Vieira, na época, quando ele me nomeou diretor do SEJUR, a academia não existia ainda, nós fizemos convênio com várias universidades e resolvemos participar. Qualquer evento que houvesse na cidade, nós queríamos estar presentes. Então, levávamos, ainda que fosse um banner. E o tribunal imprimia o programa, os folders. A ideia é que, de repente, o Tribunal de Justiça, através de um braço dele, um braço cultural, tivesse também uma inserção cada vez maior na própria comunidade, né? Junto às faculdades, na formação dos alunos, dos futuros profissionais, né? Mas o cuidado maior, já que a formação inicial ficava por conta da ESMESC, é que esse investimento ele se desse nos quadros da magistratura. Nós retomamos essa ideia de transformar a academia judicial numa espécie de universidade corporativa. Assim como os bancos têm a sua escola, digamos assim, para a formação funcional dos seus quadros, né? Nós imaginávamos que nós teríamos que ter isso. E na minha gestão na academia, eu sentia que havia um descompasso ainda entre os servidores e os magistrados. Uma das primeiras iniciativas foi acabar com a Escola de Serviços Judiciários. Quer dizer, como a academia já tinha até previsão constitucional, e como a academia recebia os recursos, o projeto que desenvolvemos era de absorção das duas escolas e a academia judicial ela passar integralmente a fazer a formação dos servidores e dos magistrados indistintamente.
Nós temos a magistratura mais qualificada. E também, e aí louve-se o desembargador Xavier Vieira, nós temos provavelmente o quadro de servidores com melhor preparo, pelo menos no estado de Santa Catarina. Nós, quando fizemos um projeto de renovação para o Conselho Estadual de Educação, à época, essa proposta, ela evidenciou que 80% dos quadros dos servidores de Santa Catarina têm curso superior. Mas o que o tribunal, desde 2000, vem fazendo? O tribunal, desde aquela época, os servidores que cursassem em universidades privadas, eles teriam as mensalidades, uma parte dessa mensalidade, acho que era 70%, era custeada pelo Tribunal de Justiça. Isso também, recentemente, o tribunal parece que levou para 100%. Pelo menos em nível de pós-graduação, sim. Eu não sei se... Mas eu acho que também em relação à graduação. Então, essas foram... Se você pegar uma administração, você tem que contextualizar. Então, a partir do desembargador Xavier, depois com o desembargador Amaral, o desembargador Jorge Mussi, o desembargador Cláudio e o desembargador Nelson, quer dizer, houve uma política muito forte de investimento na formação inicial e permanente de magistrados e servidores.